intuito de termos aqui uma multiplicidade de formatos, a gente vai ter agora uma sessão de imagens comentadas para uma reflexão sobre dinâmicas de poder, normas sociais e gênero. Usando a curadoria de fotos como base, o que essas imagens que veremos agora podem nos contar sobre igualdade e representatividade de gênero e raça. Para apresentá-las e refletir com a gente, convidamos uma escritora, pesquisadora e consultora de diversidade e inclusão, uma das vozes antirracistas mais atuantes hoje no Brasil, autora de Por que Você Não Acredita em Mim?, no qual apresenta fatos, histórias, estudos e reflexões para mostrar como pessoas negras em geral, especialmente mulheres, são descredibilizadas pela sociedade. Ela também é criadora da Winiteca, iniciativa que de 2020 a 2022 promoveu e facilitou o acesso de pessoas negras a livros de todos os gêneros. Winnie Bueno, seja bem-vinda. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde. Faltou uma coisa importante aí nessa descrição toda que eu esqueci, que é de contar para vocês. Eu vou falar sentada, porque eu estou muito cansada. Eu sou uma mulher cansada, assim, bastante. E algumas desses cansaços vocês vão entender aí, nessas imagens. Mas o que faltou contar para vocês é que eu sou Yalorixá. Esse termo é um termo ok para todo mundo, ou eu preciso explicar o que isso significa? Se eu preciso explicar, levanta a mão quem precisa que eu explique. Uma galera. E a gente mora no Brasil, né? Que loucura. Eu sou mãe de santo. Melhorou? Deu agora para entender? Então. E aí é importante, quando a gente está falando de poder, está falando de recuperar um outro tipo de sociedade, a gente também poder recuperar aquilo que foi perdido nessas dinâmicas de dominação. E a gente perdeu, né, numa dinâmica de epistemicídio. Nós, pessoas negras, perdemos palavras, né? As palavras nos foram roubadas, as palavras foram destruídas. Esta é uma palavra que nos foi roubada e que a gente tem recuperado, né? É um termo em Iorubá, e isso significa que eu sou responsável pela guarda, pela salvaguarda, pela manutenção de um pressuposto político, sagrado, mítico e religioso que organiza a minha vida e de mais um monte de gente num terreiro lá no Rio Grande do Sul, chamado Ileaê, Orixá e Iemanjá. Então, essa é a coisa que eu faço de mais importante na minha vida e que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, porque tem a ver com poder também, mas com um outro tipo de poder e com um tipo de poder que não é o que vai aparecer quando a gente joga no Google ou em qualquer outro mecanismo de busca os termos mulheres mais poder. Quando a gente joga no Google ou em qualquer outro mecanismo de busca os termos mulheres mais poder, a maioria das imagens que vão aparecer são semelhantes a essa que vocês estão vendo aí. E aí, aqui, a gente começa uma conversa que provavelmente não vai ser a conversa mais confortável dessa tarde, mas que é uma conversa necessária, né? Porque, se quando a gente escreve mulheres mais poder num mecanismo de busca de imagens, a imagem que aparece para a gente, na sua maioria, é esta imagem, significa algo. Tem algo sendo dito para a gente, né? Tem algo sendo expresso aqui, quando a gente faz essa procura, e é essa a resposta que a gente tem. Aí vocês podem me dizer, mas isso é uma dinâmica das redes, isso não está influenciado pelas nossas interações sociais, isso não está influenciado pelas nossas relações. Sinto dizer, está. Porque, quando a gente pensa em mulheres no poder, é nisso que a gente está pensando. E aí, aqui, a gente vai adicionar uma outra camada para esse debate, que é, se, por um lado, quando a gente olha a dinâmica poder, a gente, no geral, tem uma imagem branca, ou seja, poder está diretamente associado à branquitude e à manutenção de uma dinâmica, de uma supremacia branca. E aí, quando eu falo aqui em supremacia branca, eu não estou me referindo necessariamente aos órgãos como a Ku Klux Klan ou às manifestações que a gente viu no Capitólio. Eu estou falando de um sistema de manutenção onde as pessoas brancas são todas privilegiadas, embora não necessariamente signatárias de um contrato que as mantém
certo? Numa situação de privilégio, em distinção de outras pessoas que vão estar numa situação de desprivilégio. Mas, por outro lado, quando se tratam de mulheres, a gente vai ter uma adição aí, mesmo quando a gente fala de mulheres brancas, que é a dinâmica do sexismo. Então, muitas vezes, quando se fala de mulheres e poder, o poder para mulheres vai estar associado à ideia de uma exploração da sexualidade, né? E aí, quando você digita mulheres e poder no Google, a gente tem essa imagem, que é de um cartaz, né? Mas que expressa bastante bem uma série de mensagens que não necessariamente são diretas, mas que nós, mulheres, conseguimos captar muito rapidamente. Essas pernas abertas, né, entre o que representa o poder no contexto brasileiro, elas falam muito alto. Porque elas falam muito alto a respeito de como a sociedade pensa que mulheres chegam ao poder. A partir da sua genitália, né? A partir da possibilidade, portanto, de exploração, né? De venda, de negociação da sua sexualidade. Então, aqui a gente tem uma dimensão do sexismo atuando. Da mesma forma, a gente vai ter, quando se trata, né, de representação, essas imagens mobilizadas ao lugar do masculino, de estereótipos e de reproduções, né, porque poder é uma ideia masculina. Então, portanto, se tratam de mulheres e poder, a gente vai adicionar características, né, que são masculinas a essas representações. Então, a gente vai ter aí essa característica da força, que é uma característica considerada enquanto masculina, associada à ideia de poder para mulheres, né? E essa força é uma força que, vejam, não é uma força que está relacionada diretamente, é uma força que é adicionada, certo? É uma força que é desenhada, é uma força que é sobre-humana, é sobreposta, porque não é esperado, não é natural que mulheres tenham força o suficiente para estarem no poder. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem a ver com uma coisa que chama imagens de controle. Imagens de controle são a representação ideológica de toda e qualquer opressão, né? Aqui, especificamente, a gente está falando de racismo e de sexismo, né? E essa representação ideológica ela vai promover uma série de discursos, uma série de imagens, uma série de linguagens, uma série de formas de dominação que vai justificar a manutenção dessas opressões. Então, é por isso que, quando a gente joga mulheres e poder num mecanismo de busca como o Google, é isso aí que vai aparecer para a gente quase que 100% do tempo, né? Vai aparecer também ali fotos das poucas juízas que a gente tem no Supremo Tribunal Federal. Vai aparecer ali também fotos de mulheres, na sua maioria brancas, em cargos de liderança em grandes multinacionais. Mas, em geral, é isso que a gente vai ter. Agora, se a gente fizer um outro exercício, né, que é jogar nesses buscadores as palavras, os termos mulheres e trabalho, a gente vai ter outras respostas. Essa imagem específica é uma imagem que eu trouxe para vocês exatamente assim, né, com a marca d'água do repositório de imagem, porque ela saiu desse repositório de imagem. E, quando a gente vai jogar nesse repositório de imagens esses dois termos, mulheres e trabalho, quase que 100% das imagens vão nos mostrar o trabalho doméstico, né, o trabalho de cuidados. Este trabalho que é considerado, então, o trabalho de mulheres, né? E, no geral, quando essas mulheres são mais claras, mas nunca brancas, mais claras, elas vão ser apresentadas nesse lugar aí de felicidade, de alegria, de uma casa muito bem organizada, né? Porque é o que é esperado dessas mulheres. É esperado uma abnegação alegre e feliz da manutenção do seu próprio lar.
Isso é o que se espera da feminilidade, isso é o que se espera de mulheres, né? Esse trabalho exercido de forma alegre, feliz e contente. Agora, nós aqui, que somos mulheres e que precisamos, né, vez ou outra, porque eu imagino que a maioria de vocês não faça isso com frequência, limpar as nossas próprias casas, a gente sabe que não é com essa cara de alegria aí que a gente faz, né? Porque ninguém... A gente pode até... eu gosto de dar uma varridinha, mas pegar mesmo no pesado, vocês não vão me convencer que alguém aqui goste de verdade, assim, com alegria, felicidade, essa cara plácida, esse cabelo exatamente no lugar que a gente vai esfregar uma bancada de mármore suja de graxa. Não é assim que acontece. Mas a sociedade quer que seja assim que a gente pense quando a gente está tratando desse trabalho que é exercido dentro dessa lógica de uma família patriarcal, branca, nananã, que mantém, né, as suas estruturas e as suas hierarquias justamente a partir da exploração desse trabalho. Mas, quando a gente vai observar essa dinâmica num mecanismo de busca, ou seja, trabalho e mulheres, as imagens que vão aparecer para a gente são um pouco diferentes, né? Porque o trabalho de mulheres, o trabalho que está colocado nesses mecanismos enquanto trabalho, né, que é diferente de poder, ele está relacionado ainda a esse tipo de trabalho, que é o trabalho explorado de mulheres negras, né? O trabalho doméstico explorado de mulheres negras, que permite que, para esse par trabalho e mulheres, a gente tenha essas imagens, essa imagem, essa imagem, essa imagem, e que, para o par mulheres e poder, a gente tenha essa imagem. Porque, para o par mulheres e poder existir, o par mulheres e trabalho também precisa existir. Para que o par mulheres e poder, dessa forma, pensada fora da sua própria casa, né, com esse lugar meio altivo, de super-heroína, essa pose de super-heroína, possa existir, o trabalho doméstico que fica vazio, ele precisa ser ocupado por alguém. E esse alguém são mulheres negras, cujo muitas vezes os rostos não aparecem, né? Não aparecem, inclusive, para que seja mais fácil a gente não mobilizar empatia ao esforço do trabalho que essas mulheres exercem. Então, o poder está associado a dinâmicas de manutenção e de consolidação de uma ideia, né, de branquitude, que também perpassa por uma manutenção de ideários que vão estar relacionados com as mulheres, né? Tem uma forma de exercer esse poder, e o trabalho também vai estar associado, diretamente associado, com imagens de submissão e de subjugação de outras mulheres, que são, na sua maioria, nessas imagens, mulheres negras. Essa última imagem é uma imagem que é importante para a gente entender a ideia e a dinâmica, né, dessas análises, porque ela vai muito fortemente destacar o que está colocado quando a gente pensa em trabalho doméstico, né? Quando a gente pensa em trabalho doméstico, tem a ver com sobrecarga, tem a ver com a impossibilidade, inclusive, né, de manutenção de uma estética aprazível, que é muito diferente daquela imagem que a gente viu no início dessa conversa, né? Ou seja, a gente vê uma mulher que é uma mulher que está cansada, é uma mulher que não consegue arrumar o seu próprio cabelo, é uma mulher que não dá conta, né, da sua própria aparência facial, que não consegue, portanto, se cuidar, porque está cuidando de outro, porque está cuidando de uma casa, porque está cuidando de uma criança, porque está cuidando e reproduzindo um trabalho que é necessário, né? Se as mulheres não produzem esse trabalho, não há como outros trabalhos existirem, né? Então, vocês devem ter visto, recentemente, a gente teve um país nórdico, uma greve de mulheres. Todas as mulheres, nos seus mais diferentes trabalhos, inclusive no seu trabalho doméstico, elas resolveram que elas não iam trabalhar. E aí, para surpresa de absolutamente ninguém,
houve um colapso em todos os sistemas de cuidado. Porque não tinha quem lavasse a roupa, porque não tinha quem dobrasse as roupas de cama, porque não tinha quem fizesse a comida, porque não tinha quem lavasse os banheiros. E esses trabalhos, que aparentemente são trabalhos onde não há poder, onde o poder não está associado, são trabalhos essenciais. Sem estes, não há possibilidade de exercício do poder. Não há possibilidade de construção de um ideário, imagético que seja, de poder sem esses trabalhos, né? Então, quando a gente vai falar de poder, de dominação e de mulheres, é importante a gente compreender que essas características elas não são fixas. Essas características, a forma com que a gente vai olhar o trabalho de mulheres, a forma com que a gente vai enxergar a posição de mulheres em cenários de poder, ela é maleável, ela é fluida. Por que que ela é maleável e por que ela é fluida? Porque ela vai depender de que corpo está nesse lugar. Então, quando esse corpo é o corpo de mulheres negras, a tendência é uma tendência ao estranhamento. Então, não é incomum que mulheres negras ocupando espaços de poder, e espaços de poder que não vão ser retratados nessas imagens, como vocês podem ver, depois vocês façam esse exercício em casa. Ou aí mesmo como no celular de vocês, digitem mulheres mais poder no Google. São pouquíssimas, raríssimas as imagens de mulheres negras. E por que são raríssimas as imagens de mulheres negras? Porque o ideário social, o imaginário social, não nos quer nesse lugar, né? Se a gente começa a associar mulheres negras ao poder, a gente está construindo uma outra narrativa. Uma narrativa completamente diferente da narrativa que é construída historicamente nesse país, onde mulheres negras são retiradas da possibilidade mínima de um exercício do poder, né? E aí é que eu quero fazer um parênteses importante para a gente, né, nessa tarde, que é pensar não só o espaço de poder institucional, como, por exemplo, o que significa a indicação de uma ministra negra ao Supremo Tribunal Federal, e como isso não é uma coisa menor ou meramente identitária, né? A gente está falando de corrigir e de representar 50% da população e a maioria da população, que é mulher e que é negra, num espaço onde se define a dinâmica, a lógica, né, é do poder em sociedade. E não há essa representação. Ela nunca houve, nunca antes nesse país, e, pelo andar da carruagem, das abóboras, a gente vai continuar com esse vácuo. A gente vai continuar com essa não representação. E a gente vai continuar com essa não representação justamente porque a branquitude é signatária de uma dinâmica de poder onde cabem as mulheres brancas de forma controlada, certo? Tem um limite para essas mulheres, mas não cabem as mulheres negras, né? Então, pensar, portanto, né, olhar esses arquivos, olhar essas imagens, é nos permitir também olhar a imagem do Brasil. Olhar o que o nosso país, enquanto sociedade, de que forma ele se veicula, né? O que está colocado para a gente hoje é justamente a possibilidade, e aí quando a gente fala, né, de pensar um futuro, é a possibilidade de repor, de recompactuar, né, dentro dessa ideia, desse contrato, pensar uma outra dinâmica, né? E uma dinâmica onde haja um equilíbrio, uma alternância nessa representação do poder. Porque se a gente segue, né, como o Pedro trouxe aqui, reproduzindo as mesmas imagens no que diz respeito ao poder, a gente impede meninas e mulheres, sobretudo meninas e mulheres negras, de sonharem. A gente impede meninas e mulheres de periferia de pensar um destino diferente do que esse da exploração do trabalho, do que esse da desvalorização dos seus próprios corpos, do que esse de uma compulsionalidade violenta, certo? De um trabalho que não tem o prestígio que deveria ter. E que não tem o prestígio que deveria ter justamente porque é exercido por essas mulheres, que são negras, que são pobres, que muitas vezes são exploradas na manutenção do seu trabalho para que outras mulheres possam ocupar essa imagem
que é lida como poder. Então, aqui a gente tem a oportunidade de repensar esse lugar, né, e de propor estratégias, programas, políticas que refundem, repensem o que é poder e qual é a posição das mulheres nessa dinâmica. Muito obrigada. Oi, tudo bem? Tudo bem. Oi, Winnie, sou Elisa. E essa pergunta serve para todas as conversas anteriores. Você acredita que tecnologia ajuda a gente a desmontar essa lógica, a dar um pouquinho de ação a indivíduos, quando a gente é tratado, na verdade, como número, né, como grupo? Só o seu insight sobre isso, porque eu acredito que é possível, mas a gente precisa começar a fazer por conta própria. Certo. Bom, primeiro a gente tem que entender o que a gente tem aqui por tecnologia, né? Porque eu tenho uma leitura de tecnologia que talvez seja um pouco diferente das de vocês. Tecnologia, para mim, está lá no terreiro. Há anos, há décadas. Antes mesmo de existir esses celulares, esses negócios aí, já tinha um monte de tecnologia acontecendo, né? E de tecnologias que são tecnologias de manutenção, certo? De uma população, de um grupo, de um sistema de saberes e de valores que, sem essas tecnologias, não teria sobrevivido. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Mas vamos falar da tecnologia de onde eu acho que você está falando, né? E aí eu acho que, sim, a tecnologia ela pode ser bastante útil para a gente, né? Sobretudo para comunidades e grupos subordinados. Tem sido útil para nós, mulheres negras, a tecnologia. Vou te dar um exemplo que vem da minha própria experiência, né? Eu organizei isso foi apresentado agora, né, na minha apresentação, durante os anos de 2019 até final de agora, na verdade, que a gente vai encerrar, 2023, um mecanismo, né, tecnológico de distribuição de livro para pessoas negras, que começou de forma muito artesanal, num 20 de novembro, há uns anos atrás, e que virou, né, um sistema dentro de uma plataforma que se encerrou porque não tem mais verba. Porque, para essa tecnologia funcionar, precisa de verba. Necessariamente, essa tecnologia está associada a poder. E é um poder econômico e financeiro que a gente não acessa ainda, né? O dinheiro, o poder, essa ferramenta de poder, ela ainda está concentrada na mão de pessoas brancas, né? Ah, mas nem todo branco. Sim, mas brancos, né? Não é na mão de pessoas negras que está concentrado o dinheiro e, consequentemente, o poder. Então, a gente precisou encerrar esse projeto, assim como vários outros projetos que têm a tecnologia como ferramenta de distribuição de renda, de distribuição de recursos, né, de mais equidade, eles vão sendo encerrados justamente por falta desses recursos. Então, se, por um lado, sim, a tecnologia ela pode nos ajudar, por outro lado, ela, sim, inviabiliza, porque os artefatos tecnológicos, esses que você está falando, eles quase sempre precisam de dinheiro para acontecer, né? E aí, sem o dinheiro, mesmo que a gente tenha a criatividade mais avançada, a Tuane está aqui, né? Nas periferias, a gente usa muito o termo tecnologia, né? Mesmo que a gente tenha essa criatividade avançada, essa tecnologia de sobrevivência, né, de maneira muito criativa, muitas vezes ela é obstaculizada na sua potencialidade máxima pela inexistência de recurso e pela falta de possibilidade de alianças estratégicas reais, né, onde se tenha aí esse recurso alocado para essas tecnologias sem a necessidade de um controle. Porque, no geral, quando esse recurso vem, ele vem associado a um controle, né? Há um controle do que vai acontecer com aquele projeto, há um controle de quem são as pessoas que vão gerir esse projeto, e aí os projetos acabam perdendo a sua essência. Eles podem se manter na sua dimensão tecnológica, mas naquilo que eles têm, né, de potencial na sua raiz, eles acabam se dissolvendo, né? Então, eu acho que a gente precisa conseguir
alinhar isso, né? Alinhar as nossas possibilidades de estratégias, né, de superação dessa dinâmica, mas alinhar também o que significa ser aliado, né? Como que a gente pode construir alianças que não sejam controladoras. Então, eu acho que é um pouco por aí. Olá, boa tarde. Eu sou o Gabriel, da agência Purpose. Eu adorei a sua fala e me tocou especialmente porque a origem da minha profissão, no início da minha carreira, eu trabalhei como diretor de arte. E o diretor de arte, dentro de agência, ele é muito responsável por escolher as imagens que vai usar nos seus anúncios. E o que mais me tocou, dentro das suas reflexões, também é uma questão sobre o significado da palavra poder. Então, eu fiquei me imaginando, né, acessando o Google e encontrando quase que 100% das imagens de mulheres no poder, mulheres negras. E qual seria a postura delas? O que elas estariam fazendo? Onde elas estariam? Quais seriam as pessoas que estariam ao redor dela? Então, eu queria ouvir de você essa reflexão também sobre qual é o ressignificado da palavra poder a partir do seu estudo. Porque a gente tem que refletir sobre isso também, né? É o poder econômico, é o poder político, é o poder de influência. Queria ouvir um pouquinho mais sobre as suas ideias sobre esse novo poder que a gente precisa buscar. Maravilha. Se você digitar no Google mulheres negras e poder, e aí tem um jeitinho de fazer isso, né? Porque se você digitar assim, reto, vai aparecer várias coisas extremamente confusas, porque o Google vai separar mulheres, negras, poder, né? Então, inclusive, vão aparecer imagens de mulheres brancas nesse jogo, né, de palavras. Então, tem um jeito de fazer isso, que é usar esse mais, né? Porque aí ele... Ou então usar aspas. E aí você vai ter outras imagens, você vai ter uma outra forma, uma outra leitura que é bem diferente dessa que a gente olhou aqui. Só que aí tem uma volta, tem um pulo do gato importante aí, que é quem coloca essas imagens dentro desses repositórios. Não são as mulheres negras. Então, não são as mulheres negras, dentro dessa dinâmica das tecnologias, que estão dizendo a sua própria representação sobre poder. Porque nós não estamos no centro do poder, né? E poder é poder dizer também quem se é. Então, ainda é, hoje, e aí, quando a gente fala de imagens de controle, isso está muito relacionado, a possibilidade de poder dizer o que se é, ou seja, de exercício da subjetividade, ela ainda é restrita para a maioria desses grupos. E não é que a gente não seja capaz de dizer, mas o que a gente diz não é considerado, é manipulado. E é manipulado justamente para que o poder continue tendo essas imagens, né? E aí, bom, a gente teria que fazer aqui um exercício imagético, né? E um exercício de imaginação mesmo, né? Para pensar o que seria a imagem de mulheres negras no poder, né? Mas, muito possivelmente, é bem provável que a gente teria uma possibilidade aí mais flexibilizada, né, e mais compartilhada de poder, né? Inclusive porque, para as mulheres negras ocuparem lugares de poder, é muito raro elas conseguirem fazer isso sozinhas, né? E não porque a gente não dá conta de fazer isso sozinhas, mas porque nessa dinâmica do poder existe uma necessidade de uma autovaloração e de uma autovalidação que vai perpassar por uma dinâmica coletiva e comunitária, né? Então, essa ideia, né, do só sou porque tu és é muito comum entre as coletividades de mulheres negras, porque sozinhas, de fato, não é muito difícil de você conseguir se manter, né, num espaço de poder. Então, esse seria, acho que, uma primeira inflexão, né? A possibilidade aí de um exercício coletivo de poder. E aí, esse exercício coletivo, a gente pode imaginá-lo desde a experiência do terreiro, mas pensando outros lugares em que o poder como representação aparece, como é, por exemplo, a dinâmica das escolas de samba, né? Aquele momento, aquela representação, né, de uma rainha de bateria da comunidade, e aí quero frisar o da comunidade aqui, é um exercício, né, de uma imagem, né, de poder, que é uma imagem de poder imaginada, né, que é naquele momento do carnaval, naquele momento do desfile, naquele momento, né, de atravessar, e aí vou aqui usar Sapucaí, mas a gente poderia pensar
né, os outros espaços onde tem escolas de samba também, para além da experiência do Rio de Janeiro, em que existe um poder em exercício a partir de uma outra dinâmica, né, que é a dinâmica da arte, a dinâmica do corpo, a dinâmica da dança, a dinâmica... E esse exercício de poder é um exercício de poder compartilhado também, né? Então, eu acho que a gente sai aí completamente, né, de uma dinâmica onde a gente olha o poder desde uma perspectiva individual para olhar o poder a partir de um exercício coletivo, né? Mas aí isso tudo é imaginado, né? E por que é imaginado? A gente ainda está imaginando isso. Porque ainda é muito difícil, nessa sociedade, que é extremamente racista, que é extremamente sexista, a gente pensar concretamente, né, em uma mulher negra exercendo o poder, né? Porque são ainda muito raras as possibilidades, né, disso acontecer. E, quando elas acontecem acompanhadas de muita violência, né? A gente poderia dar o exemplo aqui, que é o nosso exemplo mais simbólico, né, que é o assassinato da Marielle, mas a gente pode pensar a violência política e de gênero que as mulheres negras que estão hoje ocupando as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional sofrem no seu cotidiano, né? Esta é uma forma de deslegitimação do poder, né? Quando você aplica violência sobre esses corpos, mesmo que seja uma violência discursiva, você está deslegitimando o espaço que essas mulheres ocupam, né? E dando um recado para todas as outras, que é o recado de que vocês não são bem-vindas aqui, né? Então, por isso que a gente ainda está imaginando, né? Está ainda num exercício de imaginação. E aí eu acho que esse é um bom espaço para a gente pensar o que a gente pode fazer para sair do exercício de imaginação, né, e ir para um exercício de realização concreta dessas possibilidades aí de sonhar com uma sociedade onde haja alternância de poder. Alguém mais quer fazer pergunta aqui? Winnie, se a gente desse escolas, né, assim, 50% da população brasileira não completa o ensino médio. A maioria desses 50%, grande maioria desses 50% é negra, né? Não resta a essas pessoas outra coisa a não ser a maioria das pessoas, especialmente as mulheres, fazer o trabalho que você mostrou aí, né? Supondo que a gente conseguisse fazer isso, né? Não vai ser amanhã, não vai ser nem depois, vai demorar, sei lá, 1 ou 2 gerações para fazer, desde que um governo ou vários governos sérios se preocupem em fazer. Você acha que essas pessoas com uma educação de qualidade, né, em boas escolas, né, mas escolas boas, né, com um nível de educação adequado, elas conseguiriam chegar a ter chance de ter poder? Ou a estrutura da nossa sociedade não permitiria mesmo assim? Winnie, vou te pedir para responder em 5 minutos, para a gente já ir para o intervalo. Beleza, eu consigo responder em 5 minutos, mas eu preciso que me avisem, porque eu me estico, tá? Então, me avisa quando eu terminar, quando eu tiver para 2, tá? Essa pergunta é muito interessante por 2 razões. A primeira delas é que, na história do movimento social negro, desde o pós-abolição, a educação é a ferramenta, né? Sempre se entendeu como possibilidade de emancipação, como possibilidade de superação de todas as mazelas oriundas do processo de escravização, a educação. Porque a educação foi negada, né, dos povos escravizados, e no pós-abolição também houve essa negação, né? Tanto da educação, essa educação dita de qualidade, mas da educação como um todo, né, da educação institucional. E aí, enfim, isso foi o que nos levou à política de ações afirmativas, isso foi o que nos levou à Lei 10.639, né, todas oriundas justamente das formulações do movimento social negro. E essas legislações, no que pesem elas serem legislações bastante simples, elas são bastante simples, essas duas, elas não são nada complexas. Elas, e que foram recentemente mobilizadas, né, elas já demonstraram muito rapidamente o seu potencial, né? Então, o número de pessoas negras, sobretudo de mulheres negras nas academias, aumentou consideravelmente. Essas mulheres saem para o mercado de trabalho, e essas pessoas negras, né, saem do mercado de trabalho com um diploma do ensino superior, mas, ao mesmo tempo, o trabalho precarizou-se.
Então, hoje, ter um diploma de ensino superior não significa necessariamente acessar o mercado de trabalho. E por quê? Porque exatamente por isso que tu diz. Porque o racismo, ele é dinâmico. Então, conforme as possibilidades de acessar esses mecanismos de poder vão chegando mais perto dessas pessoas, vai mudando a dinâmica das coisas e ela vai se afastando. A linha de chegada, ela vai indo mais longe, ela vai ficando mais longe e a gente precisa correr mais. Só que correr tanto cansa. Tem uma hora que você fica, ai, não vai dar, né? E aí, às vezes você vai parando no caminho, né? Quando a gente fala de educação, a gente tem que falar de educação desde o ensino básico. E aí não se trata necessariamente da escola de qualidade. Porque o que significa uma escola de qualidade hoje? A gente tem dificuldade de nomear isso. Porque, para muitas pessoas, uma escola de qualidade significa poder passar bem, né, nos processos seletivos, nos vestibulares, e isso vira uma grande competição, com padrões de educação completamente deturpados, onde não se formam mais cidadãos. Você não forma mais cidadão. Você forma competidores, vorazes, ávidos, né? E, ao mesmo tempo, desde muito cedo, para as crianças negras, essa competição é desigual. E ela é desigual, inclusive, pela forma com que as professoras, com que os professores, com que os educadores veem essas crianças, dentro dessas próprias imagens que a gente está falando. Ontem, eu fiquei sabendo enfim, são 2 amigos meus que também são de terreiro, né, que têm, enfim, um letramento racial muito avançado, e eles têm todas as crianças numa mesma escola, uma escola importante aqui em Osasco, que é consideradas uma das melhores escolas da cidade. E, nessa escola, o filho deles, de 7 anos, e aí estou falando disso aqui porque é uma informação pública, o filho deles, de 7 anos, está sendo submetido a violências raciais e ao isolamento, no primeiro ano de escola. Um menino negro de 7 anos. Né? Para vocês terem uma ideia, a professora, no primeiro dia de aula, tirou esse menino do lugar onde deixam todas as crianças para os pais buscarem e levou para um outro lugar, para uma outra saída. Né? E nessa saída, essa criança poderia ter se perdido. Ela poderia ter corrido para a rua. Várias coisas poderiam ter acontecido. Né? Isso só não aconteceu porque tem orixá na terra e porque um irmão mais velho dessa criança estudava na mesma escola e viu o irmão. Né? Então, vejam, se não tem essa comunidade aí atuando, né, e aí a gente precisa do acaso, o que poderia ter acontecido com essa criança? Né? E aí isso foi um episódio de vários outros que aconteceram, mas estou trazendo esse episódio para vocês porque ele não é solto no tempo. Né? Ele é resultado de uma dinâmica que diz que crianças negras são menos merecedoras de cuidados. Inclusive que elas são capazes de se cuidar sozinhas, porque elas são menos crianças, porque elas são menos humanas, porque elas são negras. Né? Então, por mais duro que isso possa parecer, é esse imagético, é isso que ainda está na cabeça da gente, é desse lugar ainda. Né? Se eu pedir para vocês fecharem os olhos, e aí quero encerrar com isso, e imaginarem uma criança brincando, correndo feliz, é muito improvável que vocês imaginem uma criança negra. Vocês vão imaginar uma criança branca. Agora, se eu pedir para vocês imaginarem uma criança no sinal vendendo bala, é bem provável que vocês vão imaginar uma criança negra. Isso não é porque vocês são ruins. Isso é porque a sociedade, a mídia, as dinâmicas de poder, elas incutiram no nosso imagético social 2 imagens sobre infância. Uma que merece cuidado e uma que merece ser eliminada. Né? Essa que merece ser eliminada é a infância negra. E é por isso que, quando a gente vê crianças sendo assassinadas, né, crianças sendo desaparecidas, quando a gente tem jovens assassinados por 111 tiros de fuzil no Brasil, a gente não se comove, a gente não chora, porque a gente foi ensinado que a vida dessas crianças vale menos. Então, a gente precisa desaprender, né, e aprender uma coisa diferente, uma coisa que possa significar para as 2 infâncias uma possibilidade de futuro que hoje não está colocada para a infância de pessoas negras. Obrigada.